O nosso estudo de hoje é a lição 27 do livro Mãos Unidas, tem por título Autoaceitação. No capítulo da insatisfação, urge considerar que dispomos atualmente na Terra de avançadas ciências psicológicas, ensinando-nos a conhecer as deficiências e inibições dos outros. Entretanto, muito dificilmente reconhecemos com elas o impositivo de estudarmos não apenas a fim de entendê-las, mas igualmente com o objetivo de aceitar-nos tais quais somos. Admitimos os desajustes e desequilíbrios alheios, todavia, se tratando dos nossos, muito frequentemente caímos em aflição e rebeldia, aniquilando tantas vezes valiosas possibilidades de serviço em nossas mãos. Cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e de elevação para atender aos desígnios da vida superior, traçados em auxílio a nós mesmos. Esse é doente ainda, outro convalesce de longa enfermidade espiritual, aquele carrega as consequências de antigos desequilíbrios, aquele outro dispõe de reduzida instrução, aquele outro ainda transporta consigo próprios resultados graves de inquietantes débitos contraídos. Todos somos, no entanto, filhos imortais de Deus e, pelos mecanismos da divina providência, cada um de nós está situado por si mesmo nas condições justas, nas quais venhamos a receber novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento e melhoria, reequilíbrio e renovação. Ainda assim, se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, não somente perderemos tempo precioso, mas também correremos o risco de comprar à inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, sofrimento e problemas, de que não temos a menor necessidade. Ante as provas e tribulações que nos cercam, aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral, porque a vida é um parque de promoções permanentes para quem trabalha e serve. Todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de si o melhor que pode, não pode desvencilhar-se de qualquer sombra, a fim de engajar-se na jornada bendita incessante de luz e mais luz. Gente, essa lição é das mais importantes, porque é muito comum você receber os primeiros convites para um determinado trabalho e você esbarrar naquela reflexão, falar, mas eu ainda tenho tanto defeito, eu ainda faço isso, faço aquilo, e coisas que reconhecidamente a gente até, num primeiro momento, a gente sabe que são contrárias ao Evangelho, são contrárias a comportamentos ditos corretos, mas a gente traz isso como um vício, alguns comportamentos, e aquilo parece que no primeiro momento deixa a gente incompatível a você começar qualquer trabalho com Cristo. E uma frase do Emmanuel essa frase se tornou mantra mesmo na minha vida. Jamais nos escoremos na ideia de imperfeição para fugir das responsabilidades que nós temos, do trabalho que a gente tem a fazer. Essa frase ela sempre ecoou muito alto, porque a gente começava a analisar, falar, poxa, até com o próprio Chico Xavier mesmo, certa vez, ele no programa Pinga Fogo, quando é feita uma pergunta para ele sobre José Arigó, o médium, né, que recebia aqui o Dr. Fritz aqui no Brasil, e a morte violenta do José Arigó, aí o Chico Xavier fala, olha, ser médium não dá privilégio para ninguém, mesmo sendo médium, todos nós temos aí as nossas prestações diante da lei de causa e efeito, e ele mesmo falando, ele fala assim, poxa, se eu agora, nesse momento, depois de ter chegado tantos livros, tantas mensagens maravilhosas através dos bons espíritos, se eu, que ainda sou tão imperfeito, tiver algum comportamento meu que possa colocar em risco toda essa obra que já saiu das minhas mãos, eu peço, humildemente, através das minhas orações, me retirem da vida agora, pode ser até numa desencarnação violenta. E aquilo soou muito profundo para a gente. Né? Em primeiro lugar, olha o extremo, né? Os dois extremos. No primeiro momento, jamais se escolhe da ideia de perfeição, vamos trabalhar. No segundo, se agora, depois do trabalho pronto, eu estiver colocando em risco esse trabalho, me preserve de mim mesmo, deixa que eu me retiro aqui do campo, aqui de alguma maneira. Então, essa autoaceitação, ele é um assunto dos mais profundos.
Em primeiro lugar, o Emmanuel começa dizendo que a gente tem hoje ciências psicológicas avançadas que ajudam a conhecer as deficiências dos outros. Então, a gente está montando um time para trabalhar com a gente agora na Casa Espírita. E a gente esquece que quando Jesus arrebanhou os 12 discípulos, todos eles tinham muitos defeitos e a gente pode dizer tranquilamente, estudando a vida deles, defeitos até algumas vezes piores do que o que a gente traz hoje, 20 séculos depois. A gente fala assim porque Pedro, por exemplo, cortou fora a orelha do soldado romano quando Jesus foi preso, e muitos de nós, a gente está trazendo muita violência dentro da gente, a gente não tem mais coragem de pegar uma faca, uma espada e cortar a orelha de ninguém. Então, por isso que eu estou pedindo aqui licença para usar nesses termos, né? Mas Jesus pegou o que tinha na época de melhor, que estava ao seu alcance, e foi dando ferramentas, foi habilitando aos poucos, e é assim que vai acontecendo com a gente. A gente começa a trabalhar e ninguém vai trabalhar e vai mudar, vai virar santo de uma hora para outra, não. A gente vai continuar carregando os nossos vícios. Mas eu me lembro, por exemplo, de um exemplo que é sempre bom a gente trazer, de um exemplo do seu altivo Panfiro, que foi o presidente, fundador do Centro Espírita Leon Denis, quando certa vez um médium foi meio que denunciado pelos outros, porque ele ia para o centro, às vezes exalando o cheiro de bebida alcoólica, mais notadamente a cachaça. E aí o seu altivo chamou os médios que foram fazer essa denúncia e falou: olha, vou falar uma coisa para vocês, ele é o primeiro a sair, chegar, o último a sair, tem uma responsabilidade muito grande, tem uma vontade de melhorar, e o tempo que ele está aqui trabalhando, ele não está bebendo lá fora. Parece que é um exemplo assim que é radical demais, muitos de nós falam, mas é absurdo. Não, seu altivo está dando oportunidade para aquele rapaz, dentro daquele quadro que ele se encontrava, ele começar a trabalhar e pedindo a cada um de nós, por favor, faça uma análise do quadro que vocês se encontram agora e agradeçam a oportunidade que vocês estão tendo de trabalhar também, porque não existe perfeição na Terra. Então, essa autoaceitação, ela tem que vir, né, não só para a gente ficar, né, ou melhor, essa ciência psicológica, não só para ficar analisando a deficiência e inibição dos outros, mas principalmente estudando a gente mesmo, respeitando o momento que a gente está, entendendo que para poder enfrentar determinados vícios que a gente traz, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, vício da gula. Gente, só do fato de eu pensar que eu tenho que enfrentar o vício da gula, me dá fome. E aí a fome já acaba sendo um primeiro obstáculo para daqui a pouco, aos pouquinhos, me faz cair e falar, vou desistir disso aqui, aí quando tem a primeira queda, vem o remorso, vem o arrependimento, e muitas das vezes é nesse momento que o trabalhador se afasta da casa, se afasta do trabalho, né? Então, a gente começar a analisar, cair, vamos me levantar de novo, vamos seguir agora em frente, vamos embora. E até que ponto isso compromete ou não o trabalho. Se isso compromete o trabalho, eu vou procurar outros trabalhos que não comprometam tanto. Hoje eu sou bem assim, firme na posição. Tem trabalhos que não são para mim. Eu não me sinto moralmente preparado para fazer esse tipo de trabalho. Agora, esse trabalho assim, assado, esse eu vou fazer com muito prazer, com a disciplina, mas também com muito amor. O trabalho de fazer a visita na casa das pessoas que estão doentes, de entregar uma comida a alguém que está morando na rua, de ir até um presídio para poder conversar sobre o Evangelho, de visitar uma pessoa que está com ideia de suicídio ou entrando em ideia depressiva, de fazer a divulgação da doutrina espírita através de palestras. Esses trabalhos podem me chamar, que eu vou de coração aberto. Tem outros que eu não me sinto moralmente preparado. O dia que estiver moralmente preparado, quando o servidor estiver pronto, o serviço aparece. Mas esse trabalho de autoconhecimento é ele que vai permitir, e autoaceitação principalmente, a reforma íntima. Então, ele é um dos trabalhos dos mais importantes. Então, ante as provas e tribulações que nos cerquem, aceitemos-nos como somos, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem, de que sejamos capazes da ampliação do bem geral. Essa é a mensagem do Emmanuel. Mais uma vez, a gente agradece do fundo do coração essas reflexões que são trazidas através das lições do Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.